a segunda razão pela qual não devo desistir? Ora, porque desistência gera frustração. Então vamos ler lá Mateus 14, 28 ao 31, esse episódio aqui que diz o seguinte: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, quando nós desistimos, nós entramos em uma frustração. Algo que você tenha sonhado muito, algo que você tenha desejado muito, algo que você sabe que iria mudar a tua vida, iria impactar positivamente a tua vida, alguma coisa que te faria muito bem, alguma coisa que te colocaria em outro nível, alguma coisa que realmente te faria viver, né, uma vida muito melhor. E aí você, por alguma razão, você achou que você não conseguiria, você achou que você não poderia, você achou que aquilo não era para você. Você encontrou um obstáculo no meio do caminho, e aquele obstáculo, ele impediu a tua caminhada, a tua jornada, a tua continuidade. E o que você faz? Você vira as costas e volta pelo caminho por onde você veio. Você não conclui a tua jornada. Você não conclui os teus planos, os teus projetos. Porque quanto mais transformador for o teu plano, o teu projeto, mais ele vai exigir de você. Quanto mais alto você queira voar, mais exigência haverá de você. Quanto mais longe você queira ir, mais exigência haverá. Quanto mais transformador for o teu sonho, mais você vai ter que lutar. Não tem jeito. E aí, às vezes, essas lutas nos cansam. Às vezes, essa caminhada torna-se pesada, cansativa. Como eu disse, existem terrenos e terrenos. Alguns terrenos são fáceis, outros são muito acidentados. Existem geografias e geografias. Algumas geografias são agradáveis e chegam mesmo a ser paradisíacas. Outras geografias são assustadoras, são penhascos pelos quais você vai passar e você corre o risco de cair lá embaixo. Existem geografias que são assustadoras mesmo. Então nós precisamos continuar olhando firmemente, olhando para frente. Então, às vezes, nós somos impelidos a parar, a desistir. E isso vai gerar frustração. Por que vai gerar frustração? Porque você vai viver um bom tempo da tua vida e, dependendo do que for, você pode viver toda a tua vida em uma frustração. Ah, se eu não tivesse desistido. Ah, se eu tivesse continuado. Ah, se eu tivesse ouvido o conselho de fulano para continuar. Ou, ah, eu não deveria ter ouvido aquele conselho para eu parar. E você nunca saberá. Isso que é pior. Você vai ficar imaginando, meu Deus, como a minha vida seria hoje se eu não tivesse desistido. E você não consegue imaginar essa frustração de não saber como seria a tua vida. A desistência gera frustração, porque desistir significa deixar o teu futuro em branco. Quem entendeu, diga amém. Desistência significa deixar o teu projeto em branco. Desistência significa que você nunca vai saber se a tua vida mudaria ou não. Desistência, ela traz frustrações. Então, não podemos desistir por causa das frustrações. Pedro, ele começa a caminhar, a andar em direção a Jesus por sobre as águas. O que ele precisava? Continuar andando. O que ele precisava? Continuar a caminhada. Tal qual ele começou, ele deveria continuar. Às vezes, nós vamos com todo o ímpeto, toda a disposição e colocamos os pés na água. A gente não para pensar, bom, peraí, o que eu estou fazendo?
A gente vai com toda a força, não é? A gente vai com tudo, não é? E a gente vai, como Pedro foi. Pedro simplesmente saiu do barco, meteu o pé na água e começou a caminhar sobre as águas. Mas às vezes a gente começa a perceber algumas coisas que não deveriam ser percebidas. O diabo vai sempre, no meio do caminho, colocar situações para que nós percebemos. O diabo vai sempre tentar nos desviar o nosso olhar, o nosso foco. O diabo vai sempre querer nos provar, ele sempre vai querer nos convencer de que o que nós estamos fazendo é impossível. O diabo vai sempre querer convencer de que nós estamos tentando, o que nós estamos tentando é grande demais. De que aquilo que nós queremos fazer não é nada fácil, muito pelo contrário, você não vai nem sequer conseguir, porque não é para você. Então Pedro começa a ter esse tipo de percepção, a percepção de que aquilo que ele estava fazendo não era natural, e realmente não era natural. Às vezes precisamos caminhar no sobrenatural, sem sequer olhar para o natural, porque o natural confunde a gente. O natural nos faz pensar, calcular. O sobrenatural só nos diz, continua, vai em frente, não desista, continua. O sobrenatural nos faz olhar para aquele que nos chamou. O sobrenatural nos faz olhar para aquele que disse vem. O sobrenatural nos faz olhar para aquele que garante a nossa jornada. Nos faz olhar para aquele que está lá do outro lado, olhando para nós e garantindo que a gente ande no sobrenatural. Quando nós tiramos o foco daquele que é o nosso garantidor é Jesus. Amém ou não amém? Quem é o teu garantidor? Quem é o teu garantidor? Quem é o teu garantidor? Ah, eu não ouvi. Quem é o teu garantidor? Então fala, Jesus é o meu garantidor. Então é Ele, estou até adiantando aqui, é Ele que te garante. Então quando você olha para Ele, quando você olha para a promessa, para a palavra, quando você olha para aquilo que Ele já provou, porque quando Jesus fala para Pedro, vem, Jesus está falando para Pedro, Pedro, eu vou te dar a oportunidade de fazer aquilo que eu estou fazendo e que ninguém mais consegue fazer. Eu estou te dando a oportunidade de fazer aquilo que ninguém jamais fez. Exemplo, então, Moisés, com todo o povo de Israel, eles passam sobre as águas do Mar Vermelho, sim ou não? Não se confunda. As águas se dividem e eles passam pelo meio em terra seca, porque as águas se dividem. Quando Josué vai lá, né, atravessar o Jordão, eles passam por sobre as águas do Jordão? Não. Os sacerdotes, eles põem os pés na água e as águas, o curso da água do Jordão para e faz-se terra seca. E eles então passam em terra seca. Mas agora Jesus, ele está caminhando por sobre as águas e a única pessoa que consegue caminhar sobre as águas é Pedro. Coisa que nunca ninguém fez. Sabe o que isso significa, amado? Não importa se ninguém da tua família conseguiu, você vai ser a primeira pessoa que vai conseguir. Amém ou amém? Não importa se a família da qual você vem, o bairro do qual você vem, a vida da qual você vem, o histórico do qual você vem, diz que você não pode, porque o teu garantidor que está lá do outro lado diz, você pode, eu garanto, você vai ser o primeiro. Ninguém andou, mas você vai andar. Pedro, vem. Já que você foi ousado para pedir, já que você foi ousado para dizer, Senhor, manda-me ter contigo, então eu digo para você, Pedro, venha. E Pedro vai. Amado, olhe para aquele que te garante e você vai fazer aquilo que ninguém foi capaz de fazer. Você vai caminhar no sobrenatural. Você vai caminhar sobre as águas, você vai andar e você vai vencer, você vai conquistar e você vai olhar para trás e você vai falar, uau! Eu só consegui porque Deus me abençoou. Eu só consegui porque Deus foi comigo. Eu só consegui porque Deus estava garantindo o meu sucesso. Tome cuidado.
para que você não fique arrogante, prepotente, achando que você é bom, que você tenha alcançado as coisas, porque você é bom, porque você luta, porque você se esforça. Não, querido, você luta, você se esforça, mas é Deus quem garante a tua vitória, o teu sucesso, amém ou não amém? Então nunca esqueça que a tua vitória, que o teu sucesso vem porque é Deus quem o garante. Não é a tua força, não é o teu esforço, é Ele quem te garante. Aleluia. Então eu quero já aqui estar falando o seguinte: a terceira razão pela qual você não deve desistir é porque Deus garante o teu sucesso, que acabamos de falar. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículos 5, 6 e 9, Deus está falando o seguinte para Josué. Josué agora tem a grande missão, a grande tarefa de levar adiante o que Moisés começou. Moisés está morto e agora Josué tem a missão. E Josué sabia muito bem o peso daquela missão. Josué foi o grande colaborador de Moisés. Josué foi o grande servo que Moisés teve. Josué foi aquele fiel, aquele que se colocava à direita de Moisés o tempo todo, o auxiliando. Josué certamente via o quanto Moisés penava por causa da rebeldia do povo. Josué sabia o peso da missão de Moisés, que agora estava sobre ele, Josué. Mas Josué não era Moisés. Josué sabia que ele nem sequer chegava perto do que Moisés era. Moisés sobe ao alto do monte, mas Josué fica no meio do caminho. A Bíblia fala isso. Porque Deus chama só Moisés. Moisés, vem pra cá. Sobe aqui mais para cima. Os outros ficam aí. E Josué fica no meio, aguardando Moisés lá em cima. Josué, ele chega perto da glória de Deus, mas Moisés, ele entra, ele é envolvido e engolido pela glória de Deus. Então Josué sabia que ele até poderia chegar perto do que era Moisés, mas ele nunca chegaria àquilo que Moisés era. Então Deus agora passa a bola para Josué. Moisés havia cobrado o escanteio. Agora, Josué é o centroavante do Flamengo. Amém? E agora ele tem que cabecear e fazer o gol. E aí Deus fala, bom, eu vou dar uma ajuda. Então Deus ele vem dizendo, ninguém te poderá resistir. Você pode ter essa promessa para a tua vida nessa noite. Você pode guardar isso dentro de você. Você pode crer, ninguém poderá me resistir. Nada poderá me resistir. Nada poderá me parar. Ainda que eu me sinta fraco, enfraquecido, mas nada poderá me parar. Deus fala, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés. Sim, Josué, você não é Moisés. Mas o problema, ou melhor, a questão, o âmago da questão, não era em quem Moisés era, mas o âmago da questão era quem usava Moisés, quem estava com Moisés e não quem Moisés era. Amém ou não amém? Josué, você não precisa ser Moisés para fazer. Você só precisa que eu, o Deus de Moisés, esteja contigo. Então eu garanto a você que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Amém ou não amém, amados? Você não precisa ser Josué, mas Deus diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você não precisa ter entrado lá na glória, ser envolvido e engolido pela glória como Moisés foi, de tal modo que quando ele desce do monte, a sua pele reluzia e refletia a glória de Deus, de tal maneira que o povo fala, Moisés, cobre o teu rosto, não podemos olhar para a tua face, porque a tua face reflete a glória de Deus. Você não precisa disso. Você só precisa que o Deus de Moisés te garanta que Ele seja contigo, que Ele vá à tua frente todos os dias da tua vida. E o Senhor continua falando, não te deixarei,
nem te desampararei. Ah, amado, isso é tremendo. Deus então nos garante o seguinte: eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. Sabe qual é o problema? Que nós deixamos Deus muitas vezes. Muitas vezes damos uma saidinha, uma escapulida, é assim que o pessoal fala, né? Uma escapadinha, e deixamos Deus. Deus não nos deixa, nem nos abandona. Então, enquanto caminharmos com Deus, Deus caminhará conosco. Quando nós olhamos para a história e as histórias dos reis de Israel e de Judá, a gente fica abismado, porque os reis, eles sempre se desviavam da vontade de Deus e eram rejeitados por Deus. Essa história se repetia. Mas Davi encontrou o favor do Senhor de tal maneira que Deus eternizou o trono de Davi. Mesmo quando os descendentes de Davi erravam, Deus falava: eu vou manter o trono de Davi, por amor a Davi, meu servo. Então, amados, quando a gente não se afasta de Deus, Deus jamais vai se afastar de nós. Amém ou não amém? Os momentos podem ser muito difíceis. A jornada pode tornar-se um pouco difícil às vezes. Mas quando você consegue acreditar que Deus continua contigo na jornada, que Deus continua contigo nos terrenos ruins, que Deus continua contigo quando você tem que passar por uma ribanceira, no vale da sombra da morte, quando você sabe que Deus está contigo nas geografias terríveis e perigosas e assustadoras, então você consegue continuar a tua jornada, você continua a sua caminhada, você continua indo além. Então Deus está falando: eu não vou te deixar e não vou te desamparar. Não vou te desamparar. Então, por isso, esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, amados? Será que você consegue isso? Será que você consegue, nos momentos mais difíceis da tua vida, em vez de você questionar a Deus, em vez de você duvidar de Deus, em vez de você duvidar do amor de Deus, será que você consegue ir para a presença dEle e se derramar diante dEle? Eu falava com uma pessoa essa semana sobre isso, conversava com uma pessoa, nós falávamos um pouco sobre depressão e suicídio, e ele falava: eu já passei por isso, e hoje eu não... Ele falava: e hoje eu não julgo quando eu vejo que alguém cometeu suicídio por causa da depressão. E nós conversávamos sobre isso, e eu falava para ele o seguinte: olha, eu sei que é terrível, eu sei que a depressão vem por várias questões, né? Alguns vão falar que vem por um desequilíbrio químico, e aí já existem pesquisas, já existem estudos, já comprovando que não vem pelo desequilíbrio químico, mas eu não sou cientista e não vou me meter nessa polêmica. Mas a grande questão que eu falava para ele era o seguinte: sabe o que sustenta uma pessoa e impede ela de entrar numa depressão ou numa depressão profunda? É ela entrar na presença de Deus. Não é ser crente, não é ser evangélico, não é ser religioso, não é fazer parte de uma igreja, é ela entrar na presença de Deus. Porque o esconderijo do Altíssimo é o lugar onde nada vai te alcançar, onde destruição nenhuma te alcança, onde nenhum mal te sucederá. É no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo não é um prédio, um templo chamado igreja, onde você vem em um culto. O esconderijo do Altíssimo é o mais interior, é o local da intimidade com Deus. Às vezes você não consegue ter uma intimidade com Deus, por exemplo, no culto. Mas quando você está lá no teu quarto, em algum lugar que você queira ir
e você começa a entrar na presença de Deus e derramar o teu coração como Ana derramou o seu coração diante de Deus, e do fruto daquela angústia que ela vivia, daquela pré-depressão que ela vivia, ela é curada da sua esterilidade, ela é engravida e nasce Samuel. Então Ana tinha tudo para deprimir-se, para entrar no estado de depressão. Mas como ela vai para a presença de Deus e derrama a sua alma diante de Deus, como ela fala para Eli, estou derramando a minha angústia, estou derramando a minha alma diante do Senhor. Ela é curada. Amém ou amém? E ela vê então aquilo que ela mais sonhava acontecer. E nasce Samuel. E depois nasce mais 6 filhos, né? Ou 7 filhos, desculpa, aqui agora me falha a memória. Não me lembro se são 7 no total ou se são 8 no total. Desculpa aí a minha falha. Então, acho que são 7, né? Nasce 3 filhas e 3 filhos. Se não me engano, nasceram 3 filhos e 3 filhas. Porque ela foi para a presença de Deus. A estéril, afrontada, humilhada, que era estéril e não podia ser mãe, agora ela vive alegremente e é mãe do profeta que unge o primeiro e o segundo rei, que inicia a escola de profetas e tudo mais, enfim. Então, quando a gente vai para a presença, para a intimidade com Deus, a gente se livra da angústia, da depressão, das síndromes desta vida, da síndrome do pânico que tem afligido tantas pessoas nos nossos dias. Tantas pessoas têm sido afligidas pela síndrome do pânico, pela depressão. Muitas pessoas têm sido açoitadas, afligidas pela ansiedade, por crises de ansiedade. Mas quando você vai para a presença de Deus, é o esconderijo do Altíssimo, e ali nenhum mal vai te suceder. Amém, amados? Amém ou amém? Então, Deus está falando para Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus será contigo por onde você andar. Deus será contigo por onde você andar. Deus será contigo por onde você andar. Deus será contigo, não é por aqui ou por ali, mas é por onde você andar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele estará lá contigo. Ainda que você seja lançado na cova dos leões, Deus vai entrar contigo. Ainda que você seja lançado na fornalha de fogo ardente, Deus entrará contigo. Ele vai contigo, Ele não te deixará. Então não deixe o Senhor. Pelo contrário, corra cada vez mais para a presença dEle. Decida isso. Decidir é eliminar. Então elimine aquilo que te impede de entrar na presença de Deus. Elimine aquilo que te impede de entrar para a intimidade com Deus.